a nossa ideia aqui é, de alguma forma, trazer luz àqueles que querem se posicionar de alguma forma ou crescerem profissionalmente, né. Então, assim, é para pensar essa pergunta mesmo, viu, Jonatas. O que que separa aquele profissional comum daquele que inevitavelmente vai ser lembrado na hora de oportunizar ele, ou com uma contratação, ou com uma promoção, cara? Vou te explicar por quê, cara. Hum, Pensa comigo, todo santo dia a gente recebe currículo, sim. todo santo dia. Só que a gente sabe, assim, alguma coisa em algumas pessoas marcam a gente. Tem alguma coisa, assim, às vezes você tá no dia a dia com aquela pessoa, no convívio, dentro de sala, fora de sala, vai no posto, encontra aquela pessoa na rua, conversa com ela, aquela pessoa a gente não esquece, por algum motivo. Quer seja um atributo pessoal ou um atributo percebido como potencialmente ou desenvolvível, Sim. com o perdão do neologismo, não existe desenvolvível, mas assim, com a possibilidade da gente conseguir fazer essa pessoa evoluir ali naquilo que a gente precisa, ou simplesmente porque ela fica na nossa memória pela qualidade das interações ou, enfim. No final das contas, a gente sabe, por exemplo, que alguns vêm, marcam e ficam. Uhum. Outros, eles deixam um currículo. E assim, é lógico, a gente torce por todos. Não sei se você, mas eu particularmente torço. Torço por todos. E sei que existe, falei isso mais cedo aqui com o Pedrão, né, Pedrão? Sempre tem um espaço que cabe a gente. Sempre tem alguém precisando da gente para alguma coisa. Você tem que saber estar próximo a esse espaço, entende? E aí, assim, eu não queria induzir sua resposta, cara, eu queria trocar uma ideia, porque, assim, o que que vem à sua cabeça como alguém que você vai pegar aquele currículo e vai falar assim: "De fato, alguém vai me pedir uma indicação e eu vou ter essa pessoa aqui". Entende? Tem Sim, algum entendi. atributo, na sua opinião, que seja, eh, marcante nesse sentido? Tem. Capacidade de se comunicar, tanto de forma verbal quanto não verbal. Comunicação. Comunicação. Comunicação, e aí me permita agora também, comunicação e constância. A pessoa é constante. Sim. Ela se comunica bem, ela se posiciona de forma oportuna e ela sabe estar próximo ou próxima da oportunidade. Eu acho que isso Sim. de fato marca, né. Eh, já que a gente está falando de aspecto comportamental, me permitam o contrário agora. Qual é o comportamento insuportável para um profissional? Aquilo que, ainda que como pessoa seja uma boa pessoa, e a gente conhece pessoas assim, Sim, sim. boas pessoas, mas que têm uma conduta, têm uma visão, têm um comportamento que está prejudicando a carreira. Que comportamento é esse, cara? Maurício, o que eu não admito num profissional é ele ser indisciplinável, e a gente está falando de vigilante, é onde disciplina, postura, hierarquia, compõem um bom profissional. A área em si, ela é consolidada através disso. Esses pilares são fundamentais. E a pessoa inconveniente, em qualquer aspecto, em qualquer área. Eu diria impertinente, talvez. Isso. Eu gosto do termo indisciplinável, cara, mas eu penso assim, até para ficar mais suave a a percepção, o a característica que torna isso tratável de algum modo, possível de ser superado, é moldável. Uhum.
Não, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Não vou mudar. Acabou, acabou. Infelizmente, bate num teto, fica ali e normalmente fala assim: "Pô, eu tenho todos os cursos". A gente conhece gente assim, eu sei. Eu tenho curso de tudo e não consigo. Mas aí você fala: "Vai por aqui". Não, não. Eu sou assim. Muito pertinente, muito bacana a contribuição nesse sentido, tá. Agora acho que eu vou facilitar um pouquinho para você, eu vou trazer as perguntas para um campo um pouco mais fácil, né. Qual foi o maior desafio da sua trajetória, cara? Vamos pensar aqui, o Jonatas de 2019 até o Jonatas de 2026, que é esse momento aqui, em termos de atuação na área de segurança, qual foi o Sim. seu grande desafio? O maior desafio, Maurício, foi assumir um cargo de liderança. Quando eu iniciei na área, eu não tinha perspectiva, pelo menos no curto prazo, de assumir uma função acima, liderança, supervisão, gestão. E eu não vi em mim o potencial para assumir, essa responsabilidade. E aí vinham as oportunidades, né, sempre vêm as oportunidades, só que eu não me via pronto. Aí eu pensei: "Como é que eu vou saber que eu estou pronto se eu não for encarar?". A missão chegou e eu não tinha escolha, digamos assim, né, ou vai ou vai. Aí eu falei: "Não, eu vou encarar, para ver no que é que vira". E aí eu me descobri um líder que eu não sabia que eu tinha capacidade de exercer. Mas o que me ajudou nesse processo de liderança, de maturação para desempenhar a função, foi em sala de aula. Que eu comecei a entender que o professor, ele é um líder, o instrutor, ele é um líder em sala de aula, Referência técnica. referência técnica. Eu acho que isso traz, de algum modo, a percepção das outras pessoas do nosso entorno, ainda que não seja verdade, tá? Sim, Mas a percepção das outras pessoas, assim, estou seguro de que ele sabe o que ele tá fazendo, porque ele é sim, professor, exatamente. né? E a gente erra também, cara. A Lógico. gente erra, não tem jeito de não errar nessa, aliás, em qualquer profissão, né, velho, não tem. Mas você tem razão em termos de referência técnica, e aí a gente deve, dar crédito e reconhecer também, o nosso amigo que te oportunizou ali do jeito que oportunizou, Sempre. porque, eu inclusive falei: "Cara, tem um risco aí, a gente não sabe o que que pode acontecer, se eventualmente você performasse mal ali, você poderia perder as 2 Sim, frentes, né, a relevância que você tinha como referência técnica em sala e eventualmente se perder dentro da área de segurança. Mas aí, naturalmente, assim, você se saiu bem pra caramba, no fim das contas, e eu acho que você sabe disso, eu sei disso, né, o Rafael tem muito mérito nisso, e aí não tem problema nenhum eu citar a pessoa, porque foi a pessoa que enxergou a necessidade, enxergou a preparação, enxergou o potencial e toma, ele meio que te empurrou para esse lugar que acabou que deu muito certo, no fim ele das contas. ele já vinha me cogitando essa possibilidade já de algum tempo, e eu sempre fui jogando para frente. Não, um dia quem sabe, um dia quem sabe. Chegou uma hora que não teve jeito. Falou: "Preciso de você agora, e aí, vai ou não vai?". Então essa experiência em sala de aula me ajudou muito a desempenhar esse trabalho de líder na segurança patrimonial. Que eu vi assim, o cara olhava para mim e falou: "Esse cara sabe, e ele conhece". Então qualquer dúvida que eles eventualmente eles tinham, eles chegavam para mim querendo saber: "Como é que eu faço isso? Será que tem base legal para fazer isso? A gente pode fazer aquilo?". Então eu tive esse respeito também em função do que eu já exercia na escola. Então isso me ajudou, essa carga da escola me ajudou. É, em momento de rasgação de seda, você sabe mesmo, você sabe bem o que você tá fazendo, bicho. Você virou um monstro. Virou, velho. Fazer o quê? Você sabe o que você tá fazendo, cara. Você tem muito domínio legal, técnico, comportamental pra se posicionar assim, ó, gente, o caminho correto é esse aqui. E aí você dá a liberdade para o cara assumir a bronca, se for o caso, Sim, e pronto. E a gente tem, né, relatos históricos disso colocado. Já que a gente está falando de acerto, cara, vamos fazer o contrário agora? Vamos falar de erro? vamos, Podemos? com certeza. Então vamos falar o seguinte: onde é que você errou na sua trajetória, tá? Se é que você consegue, olhar para trás e fazer uma análise em perspectiva de alguma coisa que poderia ter sido feito,
diferente ou melhor, né? E quais são os erros mais comuns que você vê nos seus pares? Tanto da liderança quanto daquele cara que está lá na frente da operação que, no fim das contas, cara, eu acho que a segurança ela necessariamente gira em torno da capacidade da capacidade técnica e força de trabalho do vigilante, do vigia, do porteiro, da recepcionista lá na ponta. E aí eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre erros, né. E aí fica livre, cara, assim, tanto o seu quanto o que você Sim. vê ali em termos de essa pessoa tá errando aqui e isso tá impedindo ela de acessar, tá impedindo ela de crescer, tá impedindo ela de conquistar a equipe, de enfim, eh, erros, né. Ô Maurício, quando você cai naquela conformidade que a gente falou aqui diversas vezes, eu acho que isso é um ponto muito negativo. Eu falo por experiência própria. Vamos lá, a gente tem 90% das funções do vigilante baseadas em prevenção. Então, quando você começa a achar que nada nunca vai acontecer com você, eu acho que esse é um erro. Inclusive, em alguns momentos eu cometi esse erro. E eu vi gente próxima a mim cometer esse erro. O que a gente achava que não ia acontecer, de fato aconteceu. Então, achar que nada nunca vai acontecer com você no seu posto de trabalho, esse para mim é um grande erro que o vigilante comete. Que eu cometi, inclusive, em alguns momentos. Entregar o mínimo necessário ou o mínimo suficiente para eu me manter empregado? Talvez. E a gente sabe que segurança privada não pode ser uma rotina. Você não pode vivenciar uma rotina, por exemplo, ronda. Vou fazer a ronda sempre, todo dia, no mesmo horário. O serviço em si você não pode virar rotineiro. Tem um instrutor amigo nosso que ele fala que o que fica comum para você pode te Sim, machucar, né. sim, Você tá manuseando a arma todo dia ali, virou um equipamento comum, eventualmente sim. você vê o vigilante brincar Aham, no posto com a arma. Eventualmente você tá ali eu falo que às vezes um posto de portaria ele lembra muito o show de Truman, sim. né. Você parece que as pessoas seguem um roteiro, assim, Aham. 9h18 vai passar, tal pessoa sobe nesse sentido para tal lugar, tal pessoa chega aqui entre 7h35 e 7h41 todos os dias, vira meio que o show de Truman mesmo, Sim. e aí quando você vai caindo ali naquela rotina e se envolvendo com aquela percepção, por um lado é bom porque tudo que é diferente vai atrair a sua atenção, por outro é, de fato, um erro, porque eu acho que acaba, eh, trazendo um certo relaxamento. Sim, esse é o ponto. Achar que nada nunca vai acontecer com você, eu vi muitas vezes isso. Por exemplo, o vigilante está num local meio que isolado, está num posto de serviço sozinho. Então ele pensa: "Ah, não tem ninguém me vigiando. Então eu posso me dar algumas permissões e eu não me comporto como um profissional." Você não disciplina a si próprio. É a disciplina de consciência. Por mais que não tenha ninguém aqui me vigiando, não tem câmera no local vendo o que eu estou fazendo, mas eu tenho que disciplinar a mim mesmo. Então você começa a relaxar demais. E é aí onde mora o perigo. Então isso para mim serviu de muito aprendizado, né. Saber que por mais que não tenha ninguém ali me vigiando, mas eu tenho que vigiar a mim mesmo Sim, e me policiar. auto autocontrole, né, Autocontrole. enfim. Jonatas, agora vamos pensar o seguinte, cara, alguém que não tem nada a ver com a área de segurança,